E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo? É isso aí, galerinha. Hoje a gente vai fazer um resumão sobre o quê? Sobre ácidos nucleicos, é isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de Chargaff também, que é muito importante. Eu vou dar algumas dicas importantes nesse resumão. Então já peço de antemão, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para eu entender, verificar se esses resumos que eu estou fazendo são importantes para vocês, né? Porque aí, poxa, eu posso fazer mais vídeos de resumo e você sabe, tem a playlist resumão, vou deixar aqui na descrição, é só você pesquisar lá, playlist escrito resumão, onde tem vários resumos, vídeos curtos, em que eu pego e dou aquela pincelada sobre os principais assuntos dentro daquele tema. Tranquilo? Então, galera, já que estamos falando de ácido nucleico, eu venho falar de dois ácidos nucleicos que nós temos, tá? Nós temos o RNA e o DNA, beleza? Então são os dois ácidos nucleicos que a gente tem e a gente vai falar sobre as diferenças dele. Bem, antes de tudo, antes da gente chegar e mencionar sobre os ácidos nucleicos, a gente precisa entender o que é nucleotídeo, beleza? O nucleotídeo, que vai dar origem aos ácidos nucleicos, bem, galera, eles são feitos basicamente de três estruturas. Uma delas é o fosfato, a pentose, que é um carboidrato, lembra quando eu fiz o resumão de glicídios aqui? Eu falei sobre as pentoses e uma base nitrogenada, beleza? Bem, o radical fosfato não vai mudar, tá bom? O radical fosfato não muda, é o radical PO4-3 em qualquer lugar. A pentose, ela vai mudar, entendeu? A gente tem a ribose e a desoxirribose. E por fim, as bases nitrogenadas também mudam. As bases nitrogenadas temos adenina, timina, citosina, guanina e uracila. São as bases nitrogenadas que nós temos. Bem, a gente pode classificar as bases nitrogenadas? Podemos. A gente classifica em pirimidinas e purinas, ok? As pirimidinas ou pirimídicas, né? A gente tem a citosina, a timina e a uracila. São as três pirimidinas. Enquanto a gente tem as púricas ou purinas, que acabam sendo adenina e guanina. Pô, professor, fica difícil eu gravar. Como é que, poxa, dá uma dica aí, como é que eu posso fazer para gravar? Você vai fazer o seguinte, vai pensar o quê? A água é pura. Como assim? Como assim? Água, adenina e guanina, pura, purina, entendeu? Água pura, adenina e guanina são purinas. O resto é pirimidina, né? Porque eu também não tenho uma dessas para pirimidina, não. Então, já, pô, pensar água pura, a adenina e guanina são purinas, o resto é pirimidina. Então assim fica fácil a gente gravar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Bem, tem mais coisa? Tem, mas aí a gente vai agora, já sabendo o que é nucleotídeo, né, que é formado por um radical fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, a gente vai entender as diferenças que existem entre o RNA e o DNA, ok? Bem, galera, uma coisa importante, RNA e DNA. O que eles têm em comum? Vamos primeiro para o ponto em comum. O que eles têm são polímeros, ou seja, poli quer dizer muito, meros quer dizer partes, correto? Ou seja, pensa num vagão de trem. Aliás, pensa num trem como um todo. Um trem é formado por vários vagãozinhos. É como se o trem fosse um polímero, ou seja, um RNA, um DNA, que é formado por várias partezinhas, que são muito parecidas, né? São os vagãozinhos, não é isso? Esses vagãozinhos são os monômeros, correto? Então, polímero, que é formado por vários monômeros juntos, unidos. Então, RNA e DNA são polímeros, beleza? Que são formados, como cada vagãozinho, ele acaba sendo um encadeamento de nucleotídeos. Lembra que eu falei? Nucleotídeo, base nitrogenada, pentose, radical fosfato? Então, é isso. Cada nucleotídeo, obviamente, ele vai mudar, entendeu? Então, o RNA tem os seus nucleotídeos, o DNA tem os seus também, tá bom? Mas eles são polímeros, ambos são polímeros formados por nucleotídeos, beleza? Show de bola. Bem, agora a gente vai falar das diferenças, né? O RNA, primeira diferença, ele é produzido no núcleo, mas ele migra para o citoplasma. Então, ele não fica no núcleo, ele vai para o citoplasma. Enquanto o DNA, não. O DNA ele não sai do núcleo em momento algum. Claro, pessoal, estamos falando de células eucariontes, né? Então ele não sai do núcleo. Ele só vai sair do núcleo se estiver em divisão celular, mas aí é outro esquema, tá? O DNA, em geral, ele não sai do núcleo, beleza? Show de bola?
Onde a gente encontra DNA também, né, é na mitocôndria, nos cloroplastos e tudo mais, tá? Só para vocês saberem que não tem DNA só no núcleo, beleza? Show de bola. Outras diferenças. O RNA ele tem uma única fita, a gente chama de fita simples, enquanto o DNA tem duas. A gente fala que é uma dupla hélice antiparalela, beleza? Uma pontada para baixo, outra pontada para cima. Tranquilo? Então ela é uma dupla hélice antiparalela, outra diferença. Agora, em relação aos nucleotídeos, lembra? Nucleotídeo, base nitrogenada, pentose, radical fosfato. O RNA e DNA eles vão diferenciar na pentose. Por exemplo, a gente tem a ribose como a pentose do RNA, desoxirribose como pentose do DNA. E é isso que dá basicamente o nome à molécula, porque RNA se chama ácido ribonucleico. Ribonucleico, que tem a pentose chamada ribose, enquanto DNA é ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico tem uma pentose chamada desoxirribose. Então essa é a primeira diferença aí, né, na parte bioquímica, vamos dizer, tá? Outra coisa, outra diferença também está na base nitrogenada. Por quê? Tanto o DNA quanto o RNA vão ter adenina, vão ter citosina, vão ter guanina. Todos eles têm isso, tá? Só que somente DNA tem timina, somente RNA tem uracila. Ou seja, ambos, tanto o RNA quanto o DNA, vão ter 4 bases nitrogenadas, beleza? Então, 4 nucleotídeos diferentes, né? Só que aí, o que vai acontecer, pessoal? Ambos vão ter adenina, ambos vão ter citosina, ambos vão ter guanina. Só que a última base nitrogenada de ambos vai mudar. E o DNA tem timina, o RNA tem uracila. Beleza? Então, mais uma diferença. E, por fim, em relação à sua função. O RNA ele tem uma função de enviar a expressão dos genes, né? Então, para ser traduzido em proteínas, essa proteína vai ter uma função ou para a célula ou para o corpo, né? Então, é a expressão dos genes que estão sendo atuantes ali no processo, beleza? Enquanto o DNA, ele obviamente está relacionado a essa expressão dos genes, mas ele mais do que isso está relacionado também à hereditariedade, ou seja, aquela informação que é passada de pais, né, para filho ou filha, beleza? Então aí, diferenças a gente tem um monte, né? Mas agora voltando para o DNA. Lembre que o DNA ele é uma dupla fita antiparalela. E galera, o que acontece nessa dupla fita? Elas, para estarem mais ou menos próximas, elas precisam ter atrações. E essas atrações entre uma fita e outra ocorrem pelas bases nitrogenadas que fazem pontes de hidrogênio, beleza? Então a gente tem ponte de hidrogênio entre adenina com timina e entre citosina com guanina e vice-versa, tá? Então de um lado você tem adenina, no outro tem que ter timina. Logo, estamos falando do DNA, né? Porque só DNA tem timina, beleza? Se um lado tem guanina, o outro tem que ter citosina, beleza? E vice-versa. Logo, se eu tenho adenina e timina sempre ligando, eu tenho a mesma proporção, concorda? Isso vai de encontro à regra de Chargaff. A regra de Chargaff ela é importante, por quê? Porque ela não é difícil, ela é fácil, mas ela pode te levar à confusão. Por exemplo, se eu tenho 20% de adenina, quanto eu tenho de citosina? Aí tu vai falar, pô, calma aí, mas a adenina só se liga com timina, como é que eu vou saber de citosina? Fácil, olha só. Numa molécula de DNA eu tenho 100% de nucleotídeos, correto? Entre eles, adenina, timina, citosina e guanina. Juntando isso tudo dá 100%, correto? Show de bola. Se eu tenho 20% de adenina, e a adenina só se liga com timina, então eu vou ter 20% de timina também, correto? Porque se eu tenho 20% no outro, tem que ter 20% no outro, afinal eles estão se ligando, tá bom? Então olha só, eu junto 20% de adenina com 20% de timina, já dá 40%. Quanto falta para completar os 100%? 60%, correto? 60% só pode estar entre quem? Citosina e guanina. Ora, se ambos se ligam, só ligam um com o outro, ora, é só dividir por 2, né? 60% vai dar 30% de citosina, que é o que eu quero, 30% de guanina, beleza? E assim eu completo a regra de Chargaff. Então note, a regra de Chargaff ela não é difícil, mas você tem que pescar em algumas coisas ali para matar a questão.
E outra coisa que também, né, a regra de Chargaff talvez seja o mais importante desse vídeo, juntamente com o que eu vou falar agora, que é o quê? As pontes de hidrogênio. Bem, eu falei que a adenina só se liga com timina, não é? Nessa ligação só há 2 pontes de hidrogênio, enquanto citosina com guanina tem 3 pontes de hidrogênio, tá? Então essa é uma diferença muito boa, porque isso já foi questão de Enem também. Galera, uma questão que eu já vi falava o quê? Tinha um trecho de fita de DNA e aí perguntava qual que desnaturava primeiro com o aumento da temperatura. Ora, pessoal, para desnaturar, pensa comigo. O que é mais fácil eu cortar? 2 barbantes ou 3 barbantes? Obviamente, é mais fácil eu cortar 2 barbantes. Então, o que eu vou desnaturar primeiro? Né? O que eu vou cortar primeiro? Aquela que tiver mais duplas ligações só, em vez de triplas ligações de hidrogênio, beleza? Então, aquela que tiver mais adenina com timina, beleza? Então, o trecho de DNA que tem mais adenina com timina é mais fácil de desnaturar do que aquele que tem citosina com guanina. Aquele que tem mais citosina com guanina, ele vai ser muito mais difícil. Vai ser, na verdade, o mais difícil de desnaturar. Beleza? Então, preste atenção tanto na regra de Chargaff quanto nessa dica das ligações de hidrogênio, porque isso vai fazer diferença na tua prova. Tranquilo, pessoal? É isso. Esse é o resumão de hoje. Não esquece, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Poxa, mostra aqui que esse vídeo é importante para eu fazer mais resumões. Porque se não for importante, eu mudo o assunto, coloco sobre outra coisa aqui no canal. Beleza, galera? Tranquilo? Vou ficando por aqui. Uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.